Olá pessoal, Ângelo Primo com vocês e mais uma maluquice do mundo do raciocínio lógico. Mas cada questões aí que acabam aparecendo, né? Elas têm um diferencial. Então, algumas cobram da gente mais raciocínio do que as outras aí, né? E eles estão sempre atualizando, evoluindo aí no caso, né? Tá certo? Presta atenção nessa questãozinha, vê como ela é interessante. Vem comigo lá. Ele diz assim, a sequência 35, 333, 55, 335, tá certo? Tem como termos sequências contendo apenas os números 3 ou 5, né? Que ele está falando aí no caso. Dentro, né, da lógica de formação da sequência, cada termo, que também é uma sequência, deve ter o número de elementos possível, né? Deve ter o menor número de elementos possível. Isso é interessante. Dessa forma, o número de elementos contidos, né, no 18º termo vai ser igual a quanto? Legal? Então, você tem aí no caso, né, essa situação que você tem uma sequência e os elementos formam outra sequência, né? Então, nós temos aí duas relações possíveis nessa sequência. Então, 35, 333, 55, 335, né? Tá certo? E aí, você tem, né, assim por diante aí, no caso, esses outros elementos que nós temos para a nossa sequência. Você consegue identificar alguma coisa porque ele quer o 18º elemento, né? Na realidade, ele quer saber quantos termos tem o 18º elemento. Duas possibilidades, né? Ou você entendeu qual é o mecanismo e continua, né, preenchendo lá no caso, e ele falou que só pode ter o 3 ou 5, ou então deve ter algum outro caminho, né? Então, primeiro vamos entender o que significa. Se você pegar o primeiro par, 3 e 5, a soma dá 8. Se você pegar, né, o próximo, que são 3, 3, 3, a soma dá 9. Se você pegar o próximo, 5 e 5, a soma dá 10. Se você pegar o próximo, né, 3, 3 e 5, a soma dá 11. Então, o próximo número deve ser algo formado só com 3, 5, e a soma tem que dar 12. Nessas condições, só pode ser 3, 3, 3, não é isso? Ou seja, 4 números 3 aí no caso, vão dar 12. E aí você pode continuar, nós estamos aí no 5º elemento do grupo, né? O próximo, né? Então, já achamos o 12, o próximo é o 13. Como é que eu consigo o 13 usando o 3 e o 5? 3, 5, 5. Percebe? E aí você vai notando também a alternância. 3, 5, 3, 3, 3, 5, 5, 3, 3, 5, 3, 3, 3, 3, né? 3, 5, 5. E aí também você pode perceber. Então, já chegamos no 13. O que seria o 14, né? Para essa situação? É o 3, 3, 3, 5. 3 mais 3 mais 3 são 9, com mais 5 são 14. Então, se você pensar dessa maneira, você pode construir, né, até chegar no 18º elemento e entender esse mecanismo. A hora que você chegar no 18º elemento, você vê quantos elementos tem lá no total, né, e você responde o que ele está querendo. Muito bem, esse é um caminho. Agora, existem outras possibilidades para ir mais rápido? Com certeza, né? Porque esse caminho de montar é um caminho trabalhoso, demorado. Então, ele deve ter dado outra forma de resolver? Sim. Vem comigo para a lousa aí, para a gente dar uma olhadinha. Eu associei o seguinte, ó. O primeiro elemento, né? Primeiro elemento, a soma dele vale 8. O segundo elemento, a soma dele vale 9. O terceiro elemento, a soma dele vale 10. O quarto elemento, a soma dele vale 11, né? A soma dos valores. O 18º elemento. Então, o que eu vou fazer aí no caso, né? Eu vou buscar um caminho mais curto aí para esse raciocínio. Qual é? A posição, né? A posição do elemento e a soma dos valores. Tudo bem? Olha lá, primeiro elemento, a soma deu 8. Então, o que é o 8? Não é 1 mais 7? O segundo elemento, a soma deu quanto? 9. Quem que é o 9? Não seriam 2 mais 7? Né? O terceiro elemento, a soma deu 10. O que é o 10? 3 mais 7. Deu para entender? O que é a soma? É a posição mais 7. Né? A soma
é a posição mais 7. Logo, qual o elemento que você quer? Não é o 18º? Então, qual vai ser a soma? O 18º vai ser 18 com mais 7. 18 com mais 7 vai dar quanto? 25. Perfeito? Então, a soma do 18º elemento tem que dar quanto? 25. A única maneira da soma, né, ser igual aqui no caso a 25, né, com a menor quantidade possível, imaginar bem no caso, seria fazendo o quê? Pegar tudo 5. Então, esse elemento aqui no caso, o 18º elemento vai ser 5, 5, 5, 5. Ou seja, nós vamos ter aqui no caso, né, nessa quantidade, 5 elementos 5. Então, qual é a quantidade de elementos que nós temos aqui, né, para essa posição? Então, nessa situação aqui no caso, né, nós teríamos 5 elementos 5 no caso. Então, tem várias possibilidades. A primeira, se você entendeu, né, 8, 9, 10, 11. Então, o próximo seria o quê? 3, 3, 3, 12, 13, 3, 5 e 5, 14, 3, 3, 3, 5, né? O 15, 5, 5, 5. Porque sempre tem que ser a menor quantidade, não pode ser 3, 3, 3, 3, não é isso? Tá certo? Então, eu vou criando aí, no caso, esses elementos que aparecem aí. Deu para entender o esquema dele aí no caso, né? O 16, né? O 16 vai ser 11 mais 5, né? O que é o 11? 3, 3, 5, 5, tá? E assim sucessivamente, até chegar no 18º. 18º, pela ideia, seria 5, 5, 5. Ou então, enxergar que existe essa relação, né? A soma é a posição mais 7, a soma é a posição mais 7. No 18º elemento mais 7, a soma tem que dar 5. Né? Como que eu faço isso? Eu faço isso aqui no caso, né, usando a menor quantidade. Por que a menor quantidade, professor? Eu poderia colocar 5, 3, que dá 15, e 2, 5. Né? Aí eu já teria 7 elementos. A menor quantidade é 5, 5, 5. Deu para entender a ideia, no caso? Então, o difícil é você enxergar na hora, né, essa relação que existe entre os elementos. Vamos lá comigo, vem para as alternativas aqui, dá uma olhada, né, que nós temos aí a nossa alternativa A. Então, 5 elementos no caso, né? Então, deve ter, dessa forma, o número de elementos contido no 18º elemento, né, é igual, 18º termo, é igual a 5, tá certo? E ele foi engraçadinho, né? 5, 5, tá certo? É isso aí. Ângelo Primo se despedindo, até a próxima correção com coisas malucas. Um abraço, tchau, até a próxima. Gostou do meu vídeo? Beleza? Curta, manda um joinha para nós, tá certo? Melhor ainda, manda um comentário. Quero saber o que você está pensando. Legal? Se inscreva no nosso canal e visite o nosso site. Ângelo Primo, um abraço, até mais.